Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde. Recebe hoje a doutora Regina Maria Carmaru Moreno. Obrigada, doutora Regina, pela sua presença. Eu que agradeço poder estar participando desse programa muito interessante, de grande utilidade pública. O Viva com Mais Saúde, que é o programa idealizado pelo Jornal Cruzeiro do Sul, pela Fundação Baldino do Amaral e realizado pela TV Com. Doutora Regina é médica do trabalho, médica legista e também médica perita do trânsito. Doutora Regina, são várias funções para uma mulher tão ativa. Tem que ter energia para encarar toda essa função, doutora Regina. É verdade. A gente, embora sejam áreas que são correlatas, né, que a gente vai daqui a pouco verificar que todas essas áreas têm uma grande parte em comum. Então, na realidade, uma área ajuda a outra na área da medicina. Com certeza. Essa medicina, vamos dizer, a medicina do trabalho, né? Como que ela se dá, doutora Regina? Em quais os momentos o indivíduo procura a medicina do trabalho? Bem, a medicina do trabalho, ela é um ato médico assim muito antigo, tá? Onde a observação clínica das doenças relacionadas ao trabalho, as doenças, os acidentes, eles eram muito observados já a coisa muito antiga. O pai da medicina, o Ramazzini, que foi um grande médico, que ele enumerou várias doenças relacionadas ao trabalho. Ele é considerado o pai da medicina do trabalho, isso já no ano de 1700, na Itália. Ele tinha um livro escrito com várias doenças. Ele observou que os trabalhadores em chaminés, que limpavam chaminés na Inglaterra, eles tinham um tipo de câncer de testículo, onde ele relacionou com a fuligem. Quer dizer, então, várias doenças já foram observadas que eram relacionadas ao trabalho, e daí, então, a medicina surgiu com o intuito de prevenir essas doenças, fazer um diagnóstico precoce, mas melhor ainda, que se fizesse uma prevenção para que a pessoa não chegasse a adoecer. Hoje, a medicina do trabalho, ela está muito difundida, ela tornou-se, inclusive, uma obrigação legal, mas melhor que isso é que ela é uma área hoje onde vai cuidar da saúde do funcionário, onde um funcionário com saúde, satisfeito, bem adaptado ao seu trabalho, ele trabalha melhor. Isso vai render realmente um sucesso dele no trabalho e da própria empresa perante toda a sociedade, e a proteção e o bem-estar e a sua própria produtividade com um trabalhador protegido, um trabalhador que tem saúde e adaptado ao trabalho. A medicina do trabalho, ela tem que seguir várias normas, né, relativas à medicina do trabalho e à segurança. Assim, a norma mais direta relacionada à medicina do trabalho é uma norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho, onde ela vai preconizar que haja um programa de saúde ocupacional, o PCMSO, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional, onde ali vai ser determinado toda uma programação visando a saúde do trabalhador, a prevenção e os exames médicos que são exigidos. São exigidos 5 tipos de exames dentro da NN7. Porque a gente sempre acha que o exame médico é só a hora que entra, o admissional, e a hora que sai. Pelo menos eu só conheci esses dois. É verdade. A senhora estava me lembrando que existem outros tipos que são, então, aí ao decorrer ao longo da carreira, da vida da pessoa também, isso, dependendo de o que ocorre. A vida dele laboral, né? Então, dos 5, vamos dizer, momentos em que ele pode recorrer à saúde do trabalho, né, o exame médico do trabalho seria o admissional, que seria o primeiro. O primeiro, que é um momento muito bom, eu digo assim, no sentido que ali você vai verificar realmente a saúde daquele funcionário e se a função que ele vai exercer é adequada, não vai agravar não vai agravar a sua saúde, não vai causar nenhum problema na sua saúde. E é um momento
onde ele vai ser adaptado e direcionado a uma determinada função segura para ele. Até para a segurança dele e da empresa e dos companheiros de trabalho também e da população, dependendo da profissão que ele vai exercer. Exatamente. Por exemplo, um funcionário que ele vem fazer um exame admissional para motorista e ele tem um problema visual ou ele tem uma visão monocular, né? Ele enxerga bem de um olho e não enxerga nada do outro. Então, é um problema que é até social, porque essa pessoa ela não vai ser excluída por esse problema, mas não é indicado e ela não deve, por exemplo, aquela função de motorista, por exemplo, pegar um ônibus com 40 pessoas, tem uma série de problemas da visão monocular, onde a pessoa com o olho só ela não vai ter uma visão em profundidade, isso aumenta o risco de acidente, de acidentes de trânsito. Então essa pessoa não é que ela vai ser reprovada, não, vai ficar desempregada, socialmente excluída. Não, ela vai ser o médico do trabalho, vai entrar em contato com a empresa, ele vai direcionar essa pessoa, vai conversar com o RH da empresa e falar, olha, ele tem um problema de vista, não é adequada a função que ele está pleiteando e a vaga que ele está sendo concorrendo. E aí pode ser remanejado, pode ser remanejado na própria empresa. Qual o outro momento que ele procura seus serviços na Trabit, que a doutora Regina além de tudo, é uma empresária, além de todas as funções, não é, Regina? Então, esse outro exame que ele pode recorrer ao longo da carreira dele, vamos dizer ele assim. vai, então, o admissional, quando ele entra, o periódico, que em média é feito uma vez por ano, para manter, verificar a saúde. Hoje em dia é muito importante, o último congresso de medicina do trabalho, que teve agora em São Paulo, a questão de uns meses atrás, falou-se muito da saúde integral do trabalhador, que é o funcionário. Por que a saúde integral? Hoje em dia, a medicina do trabalho, lógico, visa a sua saúde no trabalho, mas a sua saúde como um todo, sua qualidade de vida, a sua saúde familiar, porque tudo isso vai influenciar de como ele vai trabalhar naquela empresa. Então, um funcionário preocupado com a esposa doente ou um filho doente, ele vai trabalhar de uma forma preocupada, ele vai se distrair no trabalho, pode acontecer até algum acidente. E a senhora acha que hoje as empresas se preocupam com essa questão? Com Bastante. A vida, vamos dizer, pessoal do funcionário dela? Teve uma fase, na época, que a medicina do trabalho, ela era tida como pouco importante e as pessoas, os empresários achavam simplesmente, ou faziam algum exame só para cumprir legislação. Hoje a visão é outra, hoje realmente a principal vantagem realmente é o retorno que você tem, que te dá um funcionário bem direcionado e um funcionário com saúde bem equilibrado, de bem com a família e que ele trabalhe tranquilo. Porque o funcionário preocupado, estressado, ele também vai estar mais sujeito a ficar distraído, não está concentrado e a ocorrência de acidentes. Então, no exame periódico, a gente vai verificar tudo isso. Então, vai verificar, inclusive, como vai a vida desse funcionário. Existem maneiras dentro do programa, CIPATES, onde se fala de estresse, onde esse funcionário vai participar de cursos, treinamentos e tudo mais, onde ele vai receber toda a atenção e todo o direcionamento visando a prevenção de sua saúde. E no periódico, se esse funcionário, digamos, mesmo em relação à saúde, se ele existe alguma queixa, alguma coisa, ele vai ser encaminhado. Muitas vezes o médico de trabalho não vai tratar, mas ele tem uma queixa, olha, eu ando passando mal, com dor de cabeça, então vai encaminhar, vai direcionar ele a um especialista e trazer um retorno para o médico do trabalho para estar acompanhando a saúde. O terceiro momento, o terceiro exame, seria o exame de retorno ao trabalho. Então, um funcionário que adoeceu ou que aconteceu qualquer problema e que ele, ou também no caso de gestação, que ele se afasta mais que 30 dias do trabalho dele, obrigatoriamente, quando ele vai voltar, ele tem que passar pelo médico do trabalho. Quer dizer, não é um atestado de uma semana, de 10 dias que ele precisa fazer esse retorno. Ele não precisa. Quando ele fica mais do que 30 dias afastado da empresa. Normalmente, os primeiros 15 dias, né, corre por conta da empresa, os outros 15 dias pelo INSS. Então, geralmente, entrou para o INSS, está com afastamento acima de 30 dias. No caso de licença gestante também, não é caso de doença, mas antes de retornar ao trabalho, ele tem que passar pelo médico do trabalho para ver se a saúde dele está equilibrada e ele está apto para aquela função. Né? Digamos que ele caiu, teve uma fratura, ele está voltando para o trabalho,
não quer dizer que ele está, naquele momento, às vezes, inapto para o retorno, mas ele ainda tem dor, ou ele está andando com dificuldade. Então, o médico do trabalho também tenta adaptá-lo, às vezes, de uma forma temporária, numa função onde seja mais adequada ainda para aquela sequela que ele está, né? Bom, esse é o retorno ao trabalho. E tem o quarto momento. O quarto momento, mudança de função. Digamos que ele trabalha numa determinada área, ele trabalha na área administrativa, onde não tem risco nenhum, né? Então, ali, por exemplo, ele não teria que fazer, ele faz um exame clínico geral e não faria, por exemplo, uma audiometria. Ele vai mudar para uma área, um setor produtivo, onde lá ele vai encontrar um meio ambiente com risco físico ruidoso, né? Então, lá você vai achar um risco de ruído que pode vir a afetar ou agravar a audição desse funcionário. Então, ele tem que fazer mudança de função, onde ele vai, nesse caso, fazer uma audiometria, ele vai fazer um exame direcionado para um novo local de trabalho. Então, aí ele precisa fazer o que chama um exame médico ocupacional, mudança de função. Se ele vai ficar no mesmo ambiente, não vai haver mudança de risco, não há necessidade. Quer dizer, se ele continua numa função administrativa, não tem. Não vai, mesmo mudando, ele era diretor administrativo, mudou para diretor geral. Estava no contas a pagar, passou por contas a receber, não tem precisa. Também necessidade. Não tem necessidade. E o último momento que ele procura, assim, o momento mais triste, que eu não gosto de fazer exame, que é o demissional. Mas às vezes é por um bom motivo. Ou a pessoa, é verdade, ou ela vai trabalhar num lugar onde ela almejava, né? Sim. Aí sim, aí... Aliás, essa é uma questão que hoje a gente está com... acredito que hoje aqui em Sorocaba a gente está vivendo um momento de muitas oportunidades para novos cargos, né? Para novas colocações na indústria, mas principalmente no comércio, com a vinda dos grandes centros comerciais, dos shoppings que estão abrindo aqui na cidade. Construção civil, né? Construção e com certeza, e toda essa colocação dessas pessoas que vão trabalhar. A senhora sente esse momento? Dá para sentir no seu momento de fazer esses exames periciais, admissionais, os exames do trabalho? A senhora usa isso como um termômetro aqui? Claramente. Essa migração de funcionários para a clínica, onde ele tem um aumento, digamos assim, né, na época realmente que a gente sente que existe uma busca, bastante exames admissionais, então o pessoal começando a trabalhar, que é um momento muito feliz e interessante para todos. Então, quando a clínica está cheia, fico muito feliz, que eu vejo que é um momento bom. O termômetro é esse mesmo, que as pessoas estão empregadas, que elas estão buscando o serviço porque elas estão com uma oportunidade boa de trabalho, né? A senhora sente quando isso a hoje, clínica está vazia é porque os empregos não estão muito bem. A economia não vai bem, passa na porta da clínica, se estiver cheia, porque a economia está boa, não precisa consultar a bolsa, verdade, não precisa consultar e às vezes é até meio sazonal, tem época realmente que a gente percebe claramente quando existe, como agora, né, a construção de muitos shopping. Então, o nível de exame admissional subiu muito e a gente sente que isso aí é um termômetro do mercado mesmo. E não só a importância em si dos exames, mas como a oportunidade ela é visualizada com o fluxo de pessoas. E acho que hoje a senhora pode sentir também assim, uma preocupação maior, né, das empresas quando vão admitir. Antes acho que a procura, como a senhora disse, era só pela obrigação. Só pela obrigação. Hoje eu acho que tem um cuidado um pouco maior de como ele vai na segurança do trabalho, por exemplo. Existem leis de se a pessoa vai trabalhar com uma determinada altura, tem os exames específicos para isso. Cada vez mais o Ministério do Trabalho vem criando novas normas regulamentadoras. Uma das últimas é chamada NR35, que é o cuidado com as pessoas que trabalham em altura. Então, a pessoa que vai trabalhar em altura, existem exames recomendados, não estão especificados como obrigatórios, mas são recomendados e eles são feitos de acordo com a visão do médico do trabalho. Como médica do trabalho, eu concordo com a sugestão que a pessoa que vai trabalhar em altura, ela tem que ter um coração bom, ela não pode ser diabética, não pode ter labirintite. Não pode ter labirintite. E tem que ter um cuidado a mais, até como o momento, às vezes, é um momento assim que para o médico do trabalho é difícil, às vezes, porque ele às vezes não quer
de forma alguma, discriminar a pessoa. Mas a gente sabe que uma pessoa com obesidade mórbida, uma pessoa muito pesada, que vai trabalhar em altura, o risco é muito grande. Agilidade. Entendeu? Agilidade, é mais fácil dela cair. Então, a gente, inclusive, o diabético, que ele pode sentir mal, ter tontura, um cardiopata, um neuropata, então tem um problema neurológico, um quadro de uma epilepsia, quer dizer, a pessoa, eu acho que é tão óbvio, mas o médico do trabalho tem que estar pesquisando, que ele não pode pôr essa pessoa em risco. Então, tem casos que essa pessoa, então os determinados exames vão realmente verificar que tipo de doença a pessoa tem ou não tem, e aí verificar se ela está apta ou não, aí no caso, para trabalhar em altura. Claro. Isso tudo visando a saúde, a prevenção de acidente desse funcionário e também visando o bom andamento da empresa, porque um funcionário doente, um funcionário acidentado, o encargo social e o ônus para a empresa, né, é muito grande. Existe algum benefício que a empresa possa adquirir se ela, vamos dizer, se ela tem um cuidado maior com a segurança dos funcionários dela? A senhora que conhece bem da legislação aí do hoje inclusive, fora o que é óbvio, né, que o gasto é muito maior para você tratar uma pessoa que vai ficar com sequela, vai ficar paralítica ou vai ficar surda. Então, o ônus, isso tudo vai voltar para a empresa. Isso para a empresa é muito mais pesado do que ela investir na segurança e na saúde do funcionário. Então, isso é uma coisa acaba sendo imediata, preventivo até, vamos dizer. Ela trata esse cuidado para não acontecer aquilo que vai encarecer muito e vai trazer um prejuízo social grande, familiar, e para a empresa um ônus muito grande. A legislação em si hoje, realmente existe um favorecimento às empresas que investem na segurança. As empresas que investem na segurança, os recolhimentos vão ser menores, que existe o SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, o FAP, o fator acidentário, tudo isso aí é um recolhimento em cima das ocorrências daquela empresa num determinado período de tempo. Como se ela tivesse, vamos dizer, um histórico. Então. Um histórico. Se esse histórico é bom, o recolhimento vai ser menor. Então, ela pode diminuir esse recolhimento até em 50%. E se ela não investiu na segurança e ela vai ter muito comunicado de acidente de trabalho, quer dizer, que ocorreram muitos acidentes, claro, esse recolhimento dela talvez vai dobrar e o recolhimento, já que ela não investe na segurança, ela vai aumentar o recolhimento em seguro. Entendeu? Quer dizer que é sempre melhor, com certeza. Até a gente aqui no programa, a doutora Regina, a dor, inclusive, a gente sempre fala que até a prevenção é sempre mais barato. A prevenção é sempre mais barato você se prevenir do que você remediar depois. É isso mesmo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A senhora que trabalha muito com isso deve ver, com certeza, o quanto o ônus para a empresa e para o próprio trabalhador também, que está lá machucado, com alguma sequela, com alguma lesão, que vai depois ter que mudar de função ou exercer aquela função não tão bem. Ou ter que se aposentar por invalidez, e o sofrimento é dele, é da família, da empresa. E hoje em dia, até quando acontece um acidente grave, e hoje a pessoa tem tantos meios de se prevenir, de ter toda a sua documentação, seguir a documentação, seguir a lei de uma forma correta, é até uma vergonha acontecer um acidente, né? Um acidente ou ocorrer uma doença. Não é para acontecer, não pode acontecer. Se estiver tomando cuidado, vamos dizer, as medidas preventivas, e mesmo, Paula, em relação ao passivo trabalhista. Então, se a pessoa vai fazer, que a gente estava no último exame, que era o demissional, e essa pessoa, ela entrou de um jeito, ela tem que sair do mesmo jeito. Então, se ela entrou, por exemplo, com uma saúde auditiva normal e não tinha nada, e não foi fornecido um protetor auricular para ela, ela saiu com uma deficiência auditiva, ela saiu surdo, saiu com algum problema, o ônus vai voltar para a empresa. Se ela tivesse investido num protetor auricular, treinar direitinho esse funcionário, fazer os exames audiométricos direitinho, ele entrou bem e ele vai sair bem. Mas o funcionário também tem que fazer a parte dele, né, doutora Regina? Porque às vezes a empresa até fornece o equipamento de proteção. Já vi muitas vezes. E eles não querem usar. Não, usar, isso me incomoda, isso me dá coceira. Não, a pessoa tem que se adaptar. E eu sempre falo, isso foi uma grande vitória do funcionário, né? Dele saber que ele é protegido, que a empresa quer proteger.
mas ele tem também as obrigações Claro, dele. é como eu digo, o cinto de segurança. Quando começou a ser obrigatório, a gente se sentia muito desconfortável de usar. E hoje em dia a gente fica automático, acha esquisito. Se você não usa, você fala, está faltando alguma coisa. Exatamente. Aí você corre e colocar o cinto. E por falar em cinto de segurança, que a gente fala sempre um pouco de trânsito, a gente lembra aqui, como a doutora Regina também trabalha com a medicina legal, e até assim, ver uma mulher tão elegante como a senhora trabalhar com medicina legal, é um pouco assustador, não é? Essa questão de um IML, por exemplo, né? Eu acho que a senhora vê ali o caso já, como a gente não está tratando mais de prevenção, vamos dizer... Terminado sem solução. No caso, o fato ocorrido já. É um fato ocorrido e aquilo é para quem não se preveniu. Então, ali realmente é o ponto final de tudo. Ali é o ponto final de quem não se preveniu, de quem não deu bola para a vida, não valorizou sua vida, não valorizou a sua prevenção. Então, fatalmente acaba no ML. E é por isso que a gente está trazendo aqui hoje a doutora Regina, porque, como ela disse, depois que chega no ML, depois que o fato já ocorreu, não tem mais volta. Mas com a experiência que ela está passando aqui para a gente hoje, que a gente vai levar aí para você em casa, você vai ver como acontecem coisas no dia a dia da gente, em casa mesmo, no trabalho, mas também em casa e no trânsito, que a gente não espera, não dá valor para esse cuidado, mas ela vai mostrar aqui como a gente pode realmente usar dessa tristeza, dessa fatalidade que ocorre contra as pessoas, para que a gente se previna e realmente pensem que a desgraça não ocorre só com o vizinho da gente, não é verdade? Às vezes acaba caindo em casa. Esse é o maior erro, é a gente acreditar que as coisas nunca vão acontecer com a gente. E acontecem, e muito mais frequente do que a gente imagina. As coisas acontecem mesmo, às vezes a gente prevenindo, fazendo tudo, ainda assim você pode estar sujeito a acontecer alguma coisa. Mas se você fez tudo direitinho, você vai ter até comprovar, por exemplo, para um juiz, para um delegado, que você tinha razão, que você se preveniu, que você fez tudo direitinho. Você fez a sua parte. A sua parte e que aquilo foi um infortúnio. Agora, é o que eu falei, é vergonhoso você ocorrer um acidente, uma morte, ou no trânsito, sabendo que você fez tudo errado. Que Qual é o campeão das ocorrências no ML, doutora Regina? Acidente de moto. Acidente de moto, o jovem, muitas vezes eu faço o exame médico de um jovem, por exemplo, lá num exame médico do Detran, e eu fico um pouco impactada porque como a gente acaba vendo muito acidente grave envolvendo moto, são geralmente acidentes graves onde o impacto é direto na vítima. Ela não tem nenhum anteparo, ela vai com a cabeça no chão, ela quebra o braço, o plexo braquial, o pescoço. Então, o impacto é muito grande na moto, não tem nenhum anteparo. Então, quando chega um jovem muito afoito e vem aqui para tirar a carta de moto, eu não posso também, ali naquele momento, acabar com o sonho dele. Mas isso impacta um pouco porque muitas vezes esse próprio jovem, eu já vi muitas vezes o jovem que atendia ali no Detran, todo feliz tirar uma carta de moto, muito afoito, muito corajoso, muito tudo, e eles muitas vezes são inconsequentes e vão embalados pelo prazer da velocidade, né, a liberdade, que é uma coisa inerente ao jovem, né? Claro. Então, ele não vai ficar mesmo pensando na desgraça, é a gente que vai ficando mais velho que começa a se preocupar mais com isso, mas que eles escutem e que eles tenham moderação nas coisas, para não acontecer de muitas vezes eu ver ali fazendo um exame médico feliz e depois encontrar numa mesa de necrópsia com um acidente grave de moto e a pessoa chegar a óbito. Então, o que a gente podia dizer? Eu acho que a pessoa, o jovem, se ele puder esperar um tempo antes de tirar a moto, por exemplo, ele tirar primeiro uma carta de carro, né, onde ele vai ter mais segurança, onde ele vai se habituar mais ao trânsito. As leis do trânsito, a entender o carro também, porque às vezes o motoqueiro ele não entende o carro também, né? Ele vai passando e a gente está de carro, às vezes você quer mudar de pista, não vem, e vem a moto. E ele vai adquirir mais experiência de vida, de trânsito, de legislação e de tudo. E a cabeça vai amadurecendo um pouquinho. Então, acho que a moto não devia ser o primeiro passo de um jovem, sabe? Eu acho que isso ele tinha que deixar um pouquinho para depois, para ele se sentir mais seguro pilotando uma moto e para acontecer menos acidentes.
Bom, outro caso que vamos dizer, a senhora pode, que a senhora está relatando, que ocorre bastante, são com bebês. Acontece muito acidente com bebê, doutora? Tenho visto eu até comentando mesmo com você e tudo o que eu estava querendo, até sempre achei que isso era uma coisa assim importante, que os pais soubessem, isso é uma utilidade pública, no sentido que os pais, no sentido de proteger, às vezes um nenenzinho, e até para agradar, o nenenzinho está chorando, coloca essa criancinha para dormir no meio, entre o pai e a mãe. E eu tenho visto casos, e não são poucos, de bebês que chegam, amanhecem mortos, né? Então, com aquela dúvida do que morreu o neném, o que aconteceu. E aí, na necrópsia, a gente descobre que o neném morreu com uma asfixia, né? Asfixia mecânica. Em geral, um nenenzinho muito frágil, o pai dormindo, cansado, vira um braço, ou a mãe, ou joga um travesseiro em cima do neném, ou até vira o corpo em cima do neném. Dormindo, porque as pessoas trabalham, acordam cedo, chegam à tarde cansados, né? Então, aí que entra a prevenção. A gente, por mais que... E às vezes até põe o neném do meio, ali no meio da cama, e acaba adormecendo. Primeiro que vai proteger, e sem querer acaba adormecendo, e às vezes o neném amanhece morto e realmente foi asfixiado. Então, cuidado sempre para nenês pequenos, recém-nascidos, mas mesmo para dormir junto, com adulto. Sempre colocar no beicinho, próximo, porque outra ocorrência que acontece é, vamos dizer, a asfixia por leite, engasgar. Aí também, a mãe, eu já vi muitos nenenzinhos, a mãe amamentar o neném deitada na cama. Uma mãe cansada, talvez o neném também o dia inteiro correndo com ele, e deita com o neném e amamenta deitada. Aí o neném, muitas vezes, ou ele vai regurgitar e esse leite vai entrar no pulmãozinho, ou ele pode ter uma broncopneumonia aspirativa e pode até levar à morte. Então, nunca amamentar deitada, mesmo estando cansada, sentar numa cadeira bem recostada, colocar o neném numa posição segura, e esperar o nenenzinho arrotar, para depois colocar ele no bercinho dele. E mesmo o irmãozinho, nunca mandar o irmãozinho, uma responsabilidade muito grande de dar mamadeira às vezes para um neném. Uma criança pequena não tem a noção quando a criança está se afogando, um bebê está se sufocando. Não tem noção, o neném dá uma regurgitada, uma vomitadinha, isso vai para o pulmão e o nenenzinho morre asfixiado. E isso a gente vê muito no IML. E isso é um alerta e que a prevenção aí também é muito importante. Por mais cansado que você esteja, que a mãe esteja, nunca se entregar à sorte, né? E prestar atenção e nos cuidados da amamentação, nos cuidados com o neném, para a segurança. E a criança também adora, né? Brincar com bexiga, por exemplo, pode ser um risco. A bexiga que era para ser, vamos dizer, um momento que geralmente é em festas, né? Que a gente gosta de colocar. A criança ainda brinca com a bexiguinha? Brinca. Eles gostam de fazer bolinha e aspira, né? Vai e aspira um pedaço de bexiga, um pedacinho de borracha, e tenho visto também muitos, mas não muitos, mas acontece, e as mães têm que tomar esse cuidado, porque a criança aspira aquele pedaço de borracha da bexiga e também vai causar sufocação. E então, a mãe que faz uma festa, bastante bexiga, depois estourou todas as bexigas lá, tem que ficar catando um pedacinho. Tem que fazer a faxina rapidinho, fazer a faxina rapidinho. Adulto também se sufoca, se engasga, doutora Regina? Sufoca. Principalmente, eu já via na minha vida profissional, em 22 anos de IML, já vi vários casos de sufocação com um pedaço grande de carne. Pessoa que come muito rápido, geralmente homem, né, que gosta muito de carne também. Engole e às vezes a pessoa na mesa ali passa mal. Já vi vários casos, pensar que a pessoa estava infartando e a necrópsia vem a surpresa que não foi um infarto, que ali tinha um pedaço de carne obstruindo a passagem do ar. Então, mastigar bem, isso é uma dica mesmo, que mastigar bem, pausar as refeições, respirar direitinho, não colocar pedaço muito grande de carne na boca, e ensinar as crianças também a mastigar bem, engolir pedaço de carne. Que criança a gente até parece que é mais rápido de acudir, né? A menorzinha a gente consegue dar uma... Você corre, tem manobras específicas, né, de primeiros socorros que você consegue socorrer. Mas a dica realmente é mastigar bem, com calma, não comer pedaço grande de carne, que é outra coisa que a gente tem visto e é mais um alerta também na prevenção. Afogamento ocorre muito, Regina. A gente vê agora vai começar o verão, daqui a pouquinho começa a esquentar, as pessoas procuram as represas, parece que não para, isso é uma constante. Piscinas, né? Então, muito cuidado com as crianças, nunca deixar chegar perto de uma piscina sem ter a companhia de um adulto.
em represa, os adultos fazem papel pior que de criança, pulam na represa sem um colete de segurança, sem uma boia. Então a pessoa no calor, ela tem realmente vontade de se refrescar, a água causa muita atração para o ser humano e acaba pulando naquela farra, às vezes bebe um pouquinho tá ali e no acaba churrasco gostoso, num churrasco gostoso e pula na água e acontece aquilo que ninguém queria, a pessoa vem se afogar. Então, principalmente represa, onde o socorro, inclusive, é muito difícil, o socorro é difícil, a água é escura, é uma água diferente, a pessoa até pode estar em companhia de outras pessoas, mas até para você encontrar a pessoa, ela afunda naquela escuridão, ninguém acha. A água de represa é muito perigosa, é muito cheia de armadilhas ali, a água é mais pesada, a ação do vento em aberto, a pessoa se cansa mais para nadar numa represa. Então, represa, se for nadar, tem que ser com toda segurança, tem que saber nadar, mas não basta, mesmo sabendo nadar, tem que estar com um colete de segurança, um colete para nadar, senão não vai nadar. Obrigada, doutora Regina. Nada, infelizmente, querida. A gente tem que terminar por aqui, nosso tempo está se esgotando. Esses assuntos, embora tristes, que a doutora Regina relatou aqui, que eles sirvam, né, doutora Regina, como uma prevenção para que a gente fique atento que as coisas acontecem. É uma bobeada, é uma falta de cuidado, que realmente a gente tenta trazer para vocês, que a doutora Regina presencia muito essas ocorrências, infelizmente, mas que o exemplo dela, né, que o testemunho dela sirva para que a gente fique atento que as coisas realmente acontecem. Doutora Regina Caramuru Moreno, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço Regina. a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço para todos e Deus abençoe. Obrigada e mais uma vez ficamos aqui com o nosso programa Viva com Mais Saúde. Até a próxima!